veja bem, só não será o treinador do São Paulo se acontecer algo de muito estranho e inusitado e diferente. Porque a probabilidade de Dorival Júnior ser o treinador do São Paulo é 99,99. Por que não 100? Porque 100 é quando assina. Estou errado, Pascoalzinho? Tá certíssimo. Boa tarde para todo mundo. O São Paulo procurou desde ontem à tarde, por volta de finalzinho da tarde, vamos dizer assim, o Dorival Júnior, mantendo os primeiros contatos. Começou com o empresário do Dorival, que é o cunhado dele, e depois chegou até o Dorival para fazer um contato e estudar a possibilidade se ele... O cunhado do Dorival é o empresário dele? O cunhado do Dorival é Edson Codor, que é o empresário dele. O Condor, vou Condor. Não, é Codor. Codor. Que é o empresário do Lucas Lima. Que era, não é mais. Não é mais. Então, os contatos foram feitos, o São Paulo se aproximou do treinador e as coisas acontecem agora nessa decisão. O Dorival Júnior mora em Florianópolis desde 2012. Mora mal, então, hein? Desde 2002, perdão. Floripa é top. Quando eu tive o prazer de contratá-lo para o Figueirense para ser assistente técnico do... Você que aluga para ele o apartamento? Não, ele mora em Jurerê, uma praia sensacional, um lugar muito bonito. Norte da ilha. Eu só tive a honra e o prazer de tê-lo contratado para o Figueirense e depois ele caminhou com as próprias pernas, ele seguiu adiante. Dorival, um cara sensacional, fenomenal, um cara que tem uma família maravilhosa e preza muito a família. Só se ele tiver algum problema familiar para não aceitar essa proposta do São Paulo, que eu não acredito. Mantive contatos desde ontem, agora pela manhã voltei a manter contatos, inclusive com o pessoal da produção aqui do programa, né? A gente estava conversando com algumas pessoas e a informação que eu tive é o seguinte, que ele só não será o técnico do São Paulo se ele não quiser. Até um amigo São Paulo me disse o seguinte, só se ele for louco. E eu falei, louco ele não é. Então o cara escreveu, então ele vai ser técnico do São Paulo. Eu falei, então, se esse é o paradigma... Mas ele recebeu propostas de outros clubes ou não? Não. Não. Só do São Paulo? Só do São Paulo. A proposta ele não recebeu, ele está recebendo agora. Coisa de uns meia hora. A informação que eu tenho é que o Dorival não falou com ninguém ontem. Essa informação do Pascoal, ele tem uma, eu tenho outra. Não, a minha é igual a do Pascoal. Recebeu uma ligação... Você viu aqui, né? Então, mas você leu aqui, né? Então, mas eu vou te falar... Hoje de manhã, houve o primeiro contato do Dorival com o pessoal de São Paulo. O Pinotti pegou um avião, ele já está em Florianópolis, nesse momento eles estão reunidos. Aí o resto tudo bate. Você acha que o Pinotti comprou uma passagem hoje de manhã? Hoje de manhã ele ligou pro... O Pinotti vai com o avião dele, né? Não, não tem nada de avião dele. O Pinotti, você acha que o Pinotti acordou hoje de manhã? Eu falei, vou ligar... Ligaram pro Dorival ontem, fim de tarde. Dorival, queremos bater um papo com você. Não foi feita a proposta, mas foi feito o contato. Dorival, queremos conversar com você. Podemos marcar amanhã, que seria hoje? Ele falou, ok, estou aqui em Floripa. Essa é a minha informação, que é a mesma da do Pascoal. Não muda nada, gente. O Flavinho viu aqui, não. Mas se você quiser... Não, tudo bem. Não muda nada, gente. Certo, o Dorival vai ser o treinador do São Paulo. Agora, o Sormani, Dorival deve aceitar a proposta do São Paulo que eles estão resolvendo agora. Mas ele aceitando, domingo, por coincidência, aquelas coincidências do futebol, né? O São Paulo poderia jogar, tem 300 clubes. 19 times para jogar. Vai jogar com quem? Com o Santos. Que é o ex-time do Dorival lá na Vila Belmiro. Caso o Dorival já acerte hoje com o São Paulo, que hoje é uma terça-feira, tem tempo. Dorival dirige o time contra o Santos na Vila Belmiro domingo? Então, a minha informação é a mesma sua. Não dirige, porque ele tem um problema familiar para ser resolvido nesse final de semana em Florianópolis. O Pascoal também sabe disso. Então, ele só vai chegar para começar o trabalho dele no São Paulo na próxima segunda-feira. Por isso ele não dirige o Santos. Não dirige contra o Santos. Perdão. Não dirige o São Paulo contra o Santos. Mas é isso aí que vocês estão falando, entendeu? Vai acertar, imagina. Não tem o porquê ele não acertar, até porque também é uma baita proposta. Agora, o que o Dorival tem que fazer é deixar claro pro Pinotti, pro presidente Leco, pros diretores do São Paulo, esquece o título. Claro. Esquece. E o trabalho do Dorival leva tempo. O trabalho vai ser para chegar a Libertadores. Uma vaga para Libertadores. O contrato até dezembro de 2018. Pô, se fizer isso, se conseguir levar esse time no lugar que está agora até a Libertadores, terá sido difícil. Um trabalho excepcional. Conversando com algumas pessoas de São Paulo ontem, por que eles me alegaram o porquê Dorival Júnior? Lógico, primeiro que ele está desempregado já é uma coisa que facilita bastante. Segundo,
gostam muito da forma como o Dorival Júnior trabalha com a molecada da base. É um outro bom argumento. Isso foi um dos principais argumentos. Falou assim, a forma como ele trabalha com categoria de base é uma coisa que interessa muito. Olha, só para lembrar, no Santos, ele lançou agora o Lucas Veríssimo, que eu acho um tremendo zagueiro, tem gente que não gosta, eu gosto. Ele lançou o Zeca, que estava indo para os Estados Unidos, ele viu o menino trabalhando, não, deixa isso aqui. Lançou o Zeca. Praticamente lançou o Thiago Maia, porque o Thiago Maia estava fazendo uma campanha desastrosa no time de cima. E quando o Marcelo Fernandes foi demitido, o Santos perdeu por 4-0 para o Goiás em Goiânia, e o Thiago Maia fez uma partida horrorosa. Ele recuperou o Giovani, o Gabigol. Desculpa, só uma coisa, você que tem memória E boa. o Giovani também. O Wesley trabalhou com ele no Santos? Não, acho que não. Porque o Wesley saiu do Santos... Sim, Ah, não, trabalhou 2010. sim. Não, lógico, era Arouca e o Wesley no meu campo, lógico. O time era Rafael, o Pará, Rafael, Pará, Dracena, Durval e Léo, Arouca e Wesley, Elano, Ganso e o Robinho e o Neymar, e lá na frente o centroavante era o André. Trabalhou sim. E do jeito que o Dorival gosta do Ganso, capaz do Dorival ainda pegar o telefone. O Dorival pediu No o Santos, Ganso agora. no Santos. Pediu. Então. Ele falou pros caras do Santos. Eu recupero o Ganso. Porque tava lá encostado, no Sevilha, tal, não jogava assim. Eu recupero o Ganso. Eu acredito nisso. E, aliás, a melhor passagem do Wesley no futebol brasileiro foi exatamente naquele time do Santos com o Dorival. Exatamente naquele. Jogando de segundo volante, às vezes de lateral. Ô, meu menino, Felipe Facincani e Flávio Gomes. Eu vou dizer um negócio pra você, eu acho que a escolha, quero saber a opinião de vocês, né? Mas eu acho que a escolha do Dorival Júnior pro São Paulo, pra mim, hoje, talvez seja a melhor. O Dorival, não só pelo aspecto técnico, né? Que o Dorival faz o time jogar bonito, jogar pra frente, mas por tudo que envolve. O Dorival, toda a gente conhece o Dorival. O Dorival é um cara legal pra caramba, é simpático, trata bem todo mundo, entendeu? Um boa praça. Acho que é isso que o São Paulo precisa um pouco, né? O Rogério tava num momento difícil ali, cara. O Rogério não tava legal nem nas entrevistas. Pois é. Criando um clima ruim, inimizades, cara. E vem o Dorival agora, o oposto de tudo, né? Eu concordo plenamente, Benja, porque todo mundo sabe que quando você tem um ambiente favorável, o trabalho flui melhor. E esse ambiente que o São Paulo vivia era um ambiente muito ruim. Você via jogadores aí nervosos, você via já uma predisposição do treinador perante a imprensa, você via todo mundo meio que com os espíritos armados. Dentro de campo, jogadores ali brigando um com o outro, discutindo feio, muitas vezes fazendo careta um para o outro quando erravam um passe. Isso demonstra, Pascoal, que o ambiente já está meio que... Se não tivesse rachado, estava muito próximo disso. O Dorival é um cara conciliador. Pelo estilo dele, ele é um cara que ele sabe... Eu não vou tomar como partido essa última campanha do Dorival aí no comando do Santos. Porque o Dorival não era aquilo. Ele tinha perdido o grupo do Santos, ele não estava conseguindo fazer o Santos jogar o que ele já fez jogar. Eu vou analisar o trabalho do Dorival quando ele começou aquele trabalho no Santos. E ali ele teve total mérito. E ele pode fazer isso no São Paulo. Já dissemos aqui em inúmeras oportunidades também que o time de São Paulo tem jogadores e peças que podem funcionar melhor do que vem funcionando. Você tem jogadores de qualidade, você tem jogadores que muitas vezes ali poderiam ser considerados abaixo da média. Por exemplo, o Cueva. É um jogador que significa esse futebol horroroso que ele está apresentando hoje? Não, pode render mais. Você pega ali jogadores ali como o ataque, o Wellington Ney, muitas pessoas questionam, inclusive eu também, que os números do Wellington Ney não o credenciam a vestir a camisa do São Paulo hoje. Mas vai saber se na mão do Dorival ele não consegue resgatar o futebol do cara. O Dorival é especialista nesse tipo de conduta. O Dorival é um cara que consegue motivar os jogadores. Então, e eu não vejo o Dorival, Pascoal, mesmo no momento ruim, fazendo o que o Rogério fez. Colocar algum jogador do grupo dele para os Leões. Colocar um alvo no peito do cara e falar, tá aqui, é isso que vocês querem? Tá aqui, ó, a cabeça na bandeja. Eu não vejo o Dorival fazendo isso. Ele chama para si uma responsabilidade que muitas vezes não é nem dele. Mas isso ele preserva o grupo. Eu acho que se ele fizer isso, o que ele fez no Santos, dentro do São Paulo, ele tem tudo para dar certo. Se bobear, ele recupera o Lucão. Também. Se bobear... Não, mas o Lucão, a diretoria já afastou. Lucão, A diretoria já afastou. É uma decisão da direção. Ô, né? Flavinho e Felipe Facincani. Agora, uma pergunta. Põe uma arte aí, produção. Ô, Flavinho, primeiro você, por que desde a saída de Muricy Ramalho, o São Paulo tricampeão brasileiro, né?
O São Paulo não consegue acertar um treinador. Vamos mostrar aí os números, dá uma olhada. Técnicos que assumiram o São Paulo depois do Muricy. Olha a quantidade. 2009, né, o Muricy saiu, Milton Cruz. Aí depois veio o Ricardo Gomes, voltou o Milton Cruz, Sérgio Baresi, Carpegiani, Milton Cruz de novo. Vamos virar a página, tem técnico para mim ainda. Aí veio Adilson Batista, Emerson Leão, Ney Franco, Milton Cruz de novo, Paulo Autuori, Muricy Ramalho. Calma que tem mais página aí. Milton Cruz, Osório, Doriva, Balsa, André Jardine. Aí os caras falam, pô, André Jardine, gente, dirigiu, consta como treinador. Claro. Ricardo Gomes de novo, Pintado e agora Rogério Ceni. Se eu não contei errado aí, são 14. Tem alguns que se repetem, né? Sem contar os que se repetem. Eu queria que vocês explicassem. São 14 técnicos diferentes que assumiram o São Paulo, uma média de 1,4 treinadores por ano. Em 2010, 2013, 2015 foram 3 técnicos diferentes. Em 2016, 4 técnicos diferentes. Pergunto primeiro para você, Flávio Gomes. O São Paulo que sempre foi tido como um clube de vanguarda, como um clube com uma estrutura fantástica, como um exemplo, como referência para tudo. Né? A gente cansou de ouvir que o São Paulo era a Europa aqui no Brasil. O que aconteceu com o São Paulo depois do trio brasileiro? O São Paulo não acertou mais, gente. Nós estamos falando de 8 anos que o São Paulo está patinando. Essa história de exemplo, tudo, já deixou de ser faz tempo. Acho que vem um pouco de uma época em que o futebol todo brasileiro era muito mambembe, muito mequetrefe em tudo. E o São Paulo tinha aquela fama, aquela imagem de clube de elite e tudo mais. E a gente sabe como é que o brasileiro em relação aos ricos e poderosos, admira e tal. Eu não acho que o São Paulo tenha sido tão diferente de ninguém nesse tempo todo. Minha primeira opinião. Nem quando o São Paulo foi um dos primeiros, a fazer São Paulo CT. E Atlético Paranaense com CT. Você vê que você está falando, foi um dos primeiros, não foi o primeiro, né? A Toca da Raposa era... O Cruzeiro tinha a Toca da Raposa muito antes e tudo mais. Nós fizemos isso, e em São Paulo, na cidade de São Paulo, o Corinthians era um clube muito precário, né? Um clube muito precário. O Santos é uma coisa isolada lá em Santos. O Palmeiras vivia em crise e depois se estabilizou com a Parmalat, mas não era propriamente por modernidade, era mais por questões comerciais. Enfim, então São Paulo tinha um pouco essa imagem. Agora, vamos olhar um pouquinho para o passado do São Paulo recente e a gente vai lembrar que os melhores momentos do São Paulo foram momentos em que ele manteve técnicos com uma grande estabilidade. O Tele e o Muricy. O resto é a mesma receita de todo o clube. Mas ficaram porque estava ganhando. Exato, por isso que eu estou falando. O resto é a mesma receita de todos os clubes. O Tele balançou algumas vezes. Qual foi o melhor momento o Muricy também. Até o Tite balançou no Corinthians. Qual foram os melhores momentos recentes do Corinthians? A estabilidade com o Tite. O que não quer dizer que se você mantém um técnico durante 3 anos, você é a receita certa e límpida de que as coisas vão funcionar. Se o técnico for ruim, não funciona. É simples. Se o técnico é bom e começa a ganhar, a estabilidade é uma coisa muito desejável. Então o São Paulo entrou na mesma roda que todos os outros clubes. Basicamente é isso que aconteceu e aí chegou esses 14 técnicos em sei lá quanto tempo aí. Uma coisa que eu queria dizer sobre o Dorival e o Rogério só. O Mano fez vários elogios ao Dorival, cara de grupo, cara não sei o quê. Uma outra coisa que a gente também pouco falou do Rogério, que acho que resultou nessa saída dele, é a seguinte. O Rogério, ele é um cara adorado pela torcida do São Paulo. Mas o Rogério nunca foi adorado por boleiro, por jogador. O Rogério tinha a antipatia de todo mundo que jogava contra ele. Verdade ou mentira? Vocês concordam com isso? Concordo. Por boa parte. Né? Por boa parte. E tinha também a antipatia de muita gente que jogava com ele no São Paulo. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Pode ser. Sim. Não tem informação de nomes. Aí mas o cara pega e provável. vira técnico, um ano depois de parar. Ele vai dirigir quem? Os caras que ele jogava contra e os caras com quem ele jogava como no São Paulo. Ou seja, ele vai dirigir um monte de gente, não estou dizendo que são todos, mas um monte de gente que não gosta dele. Não gosta. O Rogério é uma figura antipática aos boleiros, aos jogadores de futebol, por várias razões, né? Então, eu acho que isso também é um ingrediente que levou a não dar certo. E o Dorival, essa história de trabalhar com molecada e tudo, eu acho que aquela impressão que eu tinha ontem que o São Paulo ia cair, esquece isso. Eu acho que o São Paulo não cai e a chance do São Paulo
crescer muito no campeonato com esse técnico, quando o Dorival assumir, claro. E com os jogadores que tem, o elenco, como a gente disse, não é elenco desastroso, eu acho que o São Paulo tem uma chance de salvar o ano. Salvar o ano é chegar na O elenco do São Paulo é classificando. melhor do que a classificação dele no campeonato. E ainda tem jogador para estrear. Mas a classificação do São Paulo é exatamente o que o São Paulo está fazendo. Mas o elenco é melhor do que a classificação. Pode ser. O elenco do São Paulo é melhor do que essa classificação de zona de Felipe rebaixamento. Facincani, por que São Paulo, desde a saída do Muricy, e agora com o Dorival, acertando, deve acertar agora, o Dorival deverá ser o 15º treinador diferente do São Paulo, desde o tri brasileiro para cá. O que acontece no São Paulo? São Paulo, ele primeiro, nesses anos em que foi campeão brasileiro, existia uma cobrança muito grande para voltar também a ser campeão da Libertadores, como foi em 2005. Então, 6, 7, 8 criou-se uma expectativa muito grande por uma sequência que não houve. Então, criou-se uma pressão enorme para que o São Paulo voltasse a ganhar a América. É uma obsessão interna. O São Paulo é um clube que respira Libertadores toda vez em que participa. E existia aquele desejo de se manter, né, todo ano campeão brasileiro, com equipe mais forte, evidentemente, para buscar esse título da América que não veio. Em 2006 perdeu a final para o Internacional, em 2007 a eliminação para o Grêmio e em 2008 a eliminação para o Fluminense, trágica. Em 2009, então, bate ainda mais uma eliminação muito doída para o torcedor, que foi a eliminação para o Cruzeiro, né? E teve ainda a sequência em 2010, né, que o São Paulo perde para o Internacional. Ou seja, foram eliminações que minaram, né, um continuismo dos técnicos, e no São Paulo a eliminação da Libertadores tem um peso muito significativo. O problema é que criou-se, né, todo esse tipo de pressão, esse imediatismo para voltar rapidamente a uma conquista, que ela não é tão rápida assim, não é tão simples, né? Muito pelo contrário, né? O São Paulo demorou quanto tempo, até 94, depois, para voltar à Libertadores? 10 anos. Né? Teve um período de escassez também do São Paulo para voltar a disputar a própria Libertadores, e quando disputou novamente em 2004, bateu numa semifinal para depois afirmar campeão em 2005 e do mundo, e dali para frente depois parou praticamente em oitavas de final. Então não é assim que funciona, não é ganhando a Libertadores todo ano que você vai continuar, e tem uma pressão que minou qualquer tipo de trabalho e evidentemente deu ao São Paulo essa instabilidade para cada técnico. O cara que assumia, Benja, ele assumia com a responsabilidade de não só chegar à Libertadores, mas ser campeão da Libertadores. E isso é um peso que não passava só pelo São Paulo, passa por outros clubes, mas no São Paulo especificamente tem uma significância muito grande. Agora, só para encerrar, eu tô nisso que o Flavinho falou. O Rogério, para mim, nunca deixou de ser técnico. Aliás, nunca deixou de ser o ídolo do São Paulo e nem o goleiro, né? Essa que foi a grande questão. Ele sempre esteve ali como ídolo, sempre esteve ali como ex-goleiro capitão, só que o problema é que a voz ativa que ele tinha durante 20 anos como um goleiro que foi um especialista na posição dele, um líder de elenco, né? Essa voz que ele tinha, e acima dele havia uma hierarquia que minava qualquer tipo de atrito que ele pudesse ter com o elenco. Dessa vez não. Dessa vez ele dependia apenas do grupo para fazer com que a voz ativa dele se tornasse algo representativo, e o que não foi. Ele bateu Pascoal, de frente. Ontem a gente começa a pegar telefone, começa a ligar. Nossa, todo mundo sério aqui, ninguém interrompeu. Facincani falou meia hora, ninguém interrompeu. Ninguém chamou ele de Chuck Norris. Assim, a gente tem medo, né? Porque a gente vê os ídolos da vida dele, ele para explodir pode a tá Vai gente. que ele tira um facão daqueles lá, cara. Vai que ele começa a rastejar na mesa, se camufla todo, põe as plantinhas na cabeça. Olha, Eu acho que estamos num programa sério. Eu respeito o programa. Você acha que eu respeito o programa? peraí, Eu respeito coral o de programa. mimimi, puxou o Facincani. Não, só um vai fazer, vai, faz a carinha. Eu achava que era sério aqui, vocês ficam me zoando. Olha aqui, ô Pascoal. Ontem, cara, a gente pega o telefone, começa a ligar pra um, começa a ligar pra outro, pra saber. Eu não liguei porque acabou o crédito. Fala você, a conta vem pesada esse mês. A gente começa a ligar pra um, pô, o que que acontece, por que que caiu, tal. E você começa a falar, você fala com o cara do vestiário, você fala com o cara de fora, você fala com o cara daqui, a gente vai tirando informação pra saber. E você também tem umas fontes muito boas lá. Pascoal, conversando com 3, 4 caras diferentes ontem, falaram que a gota d'água mesmo foi a derrota do Flamengo, mas não só pelo fato de ter perdido. Foi que viram que o clima do Rogério com os jogadores era muito ruim. Muito ruim. Jogadores abatidos, jogadores dispersos. Jogadores nem aí. Que aí, falou pro pessoal, aí o pessoal pegou a tabela aqui, né, daquela Bateu coçadinha o olho. na testa.
Porque você vê, o Flavinho falou agora, o problema não é a classificação. O Flavinho já falou, com o Dorival, eu acho que o São Paulo vai Decolar, subir. também acho. As tuas fontes eram essas mesmo? O clima ficou ruim dos jogadores com o Rogério, que a coisa não estava boa. O problema não era só dentro do campo. A mesma informação que eu tenho. O Flavinho até retratou muito bem isso aí que ele acabou dizendo. E no São Paulo, uma pessoa importante do São Paulo, influente do São Paulo, me disse o seguinte: os dois casos referentes aos dois zagueiros do São Paulo, o caso do Rodrigo Caio e o caso do Lucão, foram casos que isolaram praticamente o Rogério Ceni no elenco do São Paulo. Mas lógico, Pascoal, a boleirada é unida. Esses dois casos, todas as vezes que o treinador tem que agir muito mais, às vezes, como para-raio. Eu tomo por base o Abelão. O Abelão é um para-raio. Lógico. E o jogador de futebol prefere que você fale para ele a verdade do que você aponte o dedo para ele numa entrevista. Então o jogador prefere que você chame o jogador e fale assim, ó, você fez isso, ponto. Acabou, você vai melhorar, já tá. Acabou, você conversou com ele. Se você faz isso, esses dois casos, todas as vezes que o treinador tem que agir muito mais, às vezes, como para-raio. Eu tomo por base o Abelão. O Abelão é um para-raio. Lógico. E o jogador de futebol prefere que você fale para ele a verdade do que você aponte o dedo para ele numa entrevista. Então o jogador prefere que você chame o jogador e fale assim, ó, você fez isso, ponto. Acabou, você vai melhorar, já tá. Acabou, você conversou com ele. Se você faz isso e o expõe diante de uma circunstância, nesses dois casos houve a exposição, a avaliação que essa pessoa importante do São Paulo tem é que esses dois casos minaram muito o Rogério Ceni no elenco do São Paulo Futebol Clube. O Rogério com os jogadores, não estava funcionando. O negócio não estava. A mensagem não estava sendo precisamos florear interpretada. Os caras não gostam dele. Já falou, jogador de futebol, gente, jogador é o seguinte, goleiro não gosta do Rogério. Os caras que jogavam contra ele não gostavam. O Valdívia, outro dia, fez um gol, ele tentou dar uma bica no Valdívia. O Rogério nunca gozou da simpatia dos boleiros. As razões, eu não vou aqui discutir, primeiro que eu não sou jogador de futebol, mas isso é nítido quando você vê um jogo. Quando você via um jogo, é nítido. E mais não ainda, gozava da simpatia de ninguém. Ele acabou de jogar e parou de jogar outro dia. Eu sempre ouvi de algumas pessoas que esse foi um dos motivos que não levaram o Rogério Ceni, por exemplo, a ser titular da seleção brasileira. Gente, o goleiro que fez o que ele fez nesses últimos 20 anos. Lógico, nunca foi titular da seleção nunca titular da seleção brasileira. É inexplicável. Teve aquele caso que todo mundo rapou a cabeça e ele foi o único que não fez, lembra? Exatamente. Aquele episódio, depois daquilo lá... Ele poderia ter teve sido goleiro do 99, Brasil em uma amistoso. Copa do Mundo. Bom, 2006, por exemplo, ele poderia ter sido goleiro. Fácil, 2002, ele fácil, poderia ter sido goleiro. Você entendeu? 2, 6 e 10. O que pesou contra ele na seleção foi 99, não? Amistoso Brasil e Barcelona. Foi só isso. é só isso. Cenário em que ele não admitiu as duas falhas, enfim. Foi uma... São episódios isolados. Mas eu acho que o conjunto da obra... Você falou o Rogério não é um cara que, quando ele erra, ele admite. Isso tem um pezinho. Você falou que o Rogério, Você falou que o Rogério não admite falhas. Vocês acham que as entrevistas do Rogério também contribuíram com essa Óbvio, queda? claro. Quando você pega o São Paulo, olha, vamos esquecer número. Mas eu te... Vamos... Veja, olha, se ele chega... Imagina você jogador de futebol. Teu time foi lá, perdeu do Atlético Paranaense, de 1-0. Aí o teu técnico vai lá na entrevista com aquela cara de banana e começa a falar, tivemos 67% de posse de bola, demos 35 chutes a gol, blá, 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 e começa com aquele monte de número. O que ele está dizendo? Eu treino o time bem, a estratégia do time é ótima, a tática é perfeita, só que os meus jogadores são ruins, não finalizam, não conseguem fazer um gol. Tudo que eu faço, a minha parte aqui, deu tudo certo. Pô, o time jogou, posse de bola, não sei o quê, blá, 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 blá. Agora, o que eu posso fazer se esse monte de perna de pau não faz Mas gol? eu não acho que a crítica é só os jogadores, tá não, falando. Flavinho. É isso. Sabe por quê? Se a gente parar pra analisar... Se eu fosse ele o mascara tradutor a própria simultâneo das entrevistas do Rogério, eu adoraria fazer isso. Bota o Rogério para a entrevista e eu do lado com esse fone de ridículo no quadradinho. Tivemos 67% da posse de bola.
Eu treino bem pra caramba o time. Eu sou bom técnico, não sei o quê. E até a hora que ele fala, nós não ganhamos o jogo. Mas, ô Por quê? Flavinho, Porque os jogadores pega a são... declaração do Rogério nesse jogo contra o Flamengo. Eu não acho que ele rotula os jogadores de mas já jogadores tá aí, meia já boca. era morta. Mas o negócio é o seguinte, o Rogério, muitas vezes ele não admite um erro próprio. Ele Sim, não mas admite é que isso que eu o tô trabalho falando. dele é ruim. Então, mas é isso que eu falei.